Shalom Uvrachá. Nosso assunto de hoje é pornografia de acordo com o judaísmo. Já fizemos uma aula sobre isso no passado e agora vamos acrescentar mais detalhes. A Torá ela é muito extensa. Em alguns lugares um assunto está melhor explicado, em outros lugares aquele assunto está menos explicado. Quando a gente vai estudando a Torá, a gente vai descobrindo. De vez em quando um assunto está em resumo, e você continua estudando, você encontra esse mesmo assunto mais esclarecido. Por isso, no Pirkei Avot está escrito: os Tanaim Ben Hei Ben Bagbag, os dois tinham se convertido ao judaísmo. Ben Hei simboliza que Abraão Avinu acrescentou uma letra Rei no nome de Abraão, que foi a primeira pessoa, nosso primeiro patriarca, a primeira pessoa que se converteu ao judaísmo. O Ben Bagbag, a letra Bet com a letra Gimel, ela forma o número 5, que quer dizer a mesma coisa, que Hashem acrescentou a letra Rei no nome de Abraão, que era o primeiro Ger, primeira pessoa que veio para o judaísmo, e no nome de Sará, que era a primeira mulher que veio para o judaísmo. E eles dizem muitas coisas, acrescentam muitos detalhes que os rabinos que antecederam eles, isso eu estou falando de uma época de 2000 anos. 2000 anos atrás, eles acrescentam muitos detalhes que rabinos anteriores a eles não prestaram atenção na Torá, e eles trazem como, por exemplo, a farba que kulaba. Você tem que estudar a Torá de uma maneira que você tem que garimpar nela, que tudo você vai encontrar nela. O fato de você não ter encontrado ainda quer dizer que você não garimpou o suficiente. Então continue estudando, até que você encontre o que você precisa. Uma das coisas que eles nos contam é sobre a idade, o padrão de idade judaica para um casamento. E a Mishnah nos diz, no Pirkei Avot, Ben Hei, ele diz: 18 la-chupá. Com 18 anos a pessoa deve se casar, deve ir para a chupá, deve se casar. A chupá é a tenda que se coloca sobre o noivo e a noiva para simbolizar que eles já têm a própria casa deles. E o mesmo Ben Hei, ele diz que com 20 anos a pessoa tem que receber o próprio salário. Então quer dizer que pela Torá o menino se casa antes de ter como bancar esse casamento. Então aqui entram os pais. E quando a gente fala sobre pais, está escrito na Gemara: Shlosha shutafim ba'adam, 3 sócios para fazer um ser humano, que é o pai, que ele entra com a parte dele, a mãe entra com o óvulo dela, e Hashem, Deus, coloca a alma. E na hora de casar a criança, então, vamos lá. Geralmente a mãe, ela procura alguém para apresentar para o filho, né? Alguém da confiança dela, sendo que um casamento não é um ringue. A gente não entra no casamento para brigar. Então, o principal tem que estar em comum. O pai entra com dinheiro para pagar o casamento. Eles bancam as crianças mais 2 anos. Com 20 anos a criança já tem que estar recebendo o próprio salário. Esse é o Ben Hei na Mishnah. E vamos analisar agora profundamente todo esse assunto, de acordo com o judaísmo, o que essa criança faz até os 18 anos. Nós sabemos que o rei Davi, ele nos contou que ele não tinha mais Yetzer Hará, porque o Yetzer Hará, que é uma inclinação, porque ele matou o Yetzer Hará por meio de jejuns. E uma coisa a gente sabe, uma má inclinação, uma certa má inclinação,
pode ser morta por meio de jejuns. Tipo assim, a pessoa tem uma tara, desculpa a palavra, uma obsessão para comer frutos do mar, que pela Torá não é kasher. Ele tem uma obsessão por camarão. Então o fato dele não comer, o fato dele jejuar, dele não comer o camarão, chega uma hora que ele já perdeu a vontade. Agora, como pode ser que as outras coisas, por meio de jejum, por meio de não comer, ele consegue matar as outras má inclinações? Então daí a gente entende que não é um jejum de comida. No judaísmo tem muitos tipos de jejum. Tem um jejum chamado Ta'anit Dibur. É um jejum de fala. A pessoa está falando muita besteira, está falando mal dos outros. Então, um grupinho fez um jejum de fala. Cada um assume 1 hora do dia que ele não vai falar essa hora inteira. Aí eu entrei também nesse jejum de fala, eu assumi entre 2 e 3 da manhã, era um horário bom, assim, entre 2 e 3 da manhã não falei nada, não comecei, não falei, se me perguntaram alguma coisa eu não respondi, estava dormindo mesmo, então não para mim. Mas essa linguagem de jejum, ela é usada também em outros casos, por exemplo, nesse caso do jejum de palavras. Então a pessoa fala, olha, tem alguém que ele assumiu que durante o Yom Kippur ele faz esse jejum de palavras. Mas ele já está jejuando de comida. Então quer dizer que o jejum de palavras e o jejum de comida não é o mesmo, mas os dois são chamados de jejum. Então o fato do rei Davi ter falado que ele matou a má inclinação por meio de jejum, e nós sabemos que agora no Sefirat HaOmer principalmente, que existem 49 tipos de má inclinação diferente. E como ele pode ter matado todas por meio de jejum, o jejum pode ter matado uma, a obsessão por comer. Mas e a obsessão por o menino pensar na menina, a menina pensar no menino, um jovem com menos de 18 anos, ele está pensando em mulheres o dia inteiro. E o que ele faz? Como a gente faz para ele esperar até os 18 e não sofrer? Simplesmente a gente faz o que a gente chama de um jejum nesse assunto. A gente não pensa nesse assunto, a gente não fala com ele sobre esse assunto. A gente sugere para ele que ele não fique pesquisando no Google sobre como ter uma relação com uma mulher, e como é a aparência de uma mulher sem roupa e coisas assim. A gente sugere para ele simplesmente matar esse Yetzer Hara até os 18 anos por meio de jejum, quer dizer, jejuar nesse assunto específico, simplesmente não pensar nisso, porque na hora que você está pensando nisso, você está alimentando o Yetzer Hara. Aí você não está fazendo o Yetzer Hara jejuar, você está alimentando ele. E alimentando ele, você está dando mais vida para ele. Então nós vamos ver agora em relação ao tema da nossa aula, que seria a pornografia na visão judaica, de acordo com o judaísmo, que é a continuação da nossa aula anterior sobre isso, que já foi há muitos anos. O assunto aqui é... Imagina, você está passando na porta de uma doceria, o ano inteiro você passa na porta dessa mesma doceria. E você vê lá uma pessoa parada na vitrine do lado de fora, e olhando cada doce, e observando cada doce, e mexendo a boca, engolindo, e fazendo vários movimentos como se ele estivesse comendo aquele docinho. Então Deus me livre, você pergunta para ele depois de um ano, o que você está fazendo? Aí ele fala, você não sabe o que eu estou fazendo? Eu não tenho como comprar o doce, então o que eu estou fazendo? Eu olho bem para o doce, eu imagino que eu estou comendo ele, por isso que a minha boca começa a mexer, eu engulo a saliva que eu tenho na boca, eu sinto que eu engoli aquele doce, todo o meu estômago começa a funcionar
como se fala, o sistema, todo o sistema do estômago dele, todo sistema digestivo começa a funcionar como se ele tivesse comido aquele doce. Aí você ouve uma coisa dessas, você fala, meu Deus, você está precisando de um psiquiatra urgente, não faz uma coisa dessa, você já está aqui 1 ano, você olha para o doce, você começa a mexer a boca como se você estivesse comendo ele, você engole a saliva como se você estivesse engolindo ele, seu estômago começa a funcionar como se tivesse o doce no estômago, e depois você ainda vai para o banheiro e você acha que você fez ele lá. Então você fala na hora, olha, eu vou te comprar, tá vendo esse quindim que você está olhando com tanto gosto, que você já está mexendo a boca, você está engolindo a saliva, esse quindim aqui eu vou te comprar ele agora. Você entra na loja, compra o quindim e dá para essa pessoa, e o que ele vai te dizer? Me desculpa, o quindim que eu imagino que eu estou comendo tem um gosto muito melhor do que esse verdadeiro, do que o verdadeiro. Então esse é o problema com a pornografia. A pornografia, a pessoa está lá, Deus me livre, olhando para a mulher, um homem olhando para a mulher, ou uma mulher olhando para uma relação entre homem e uma mulher, e está olhando, está vendo aquilo, e está imaginando que ela faz parte, ele ou ela fazem parte daquela relação, como aquela pessoa que está olhando para o quindim, ele está imaginando que ele está comendo o quindim, então ele já começa a mexer a boca. Então a pessoa que está olhando para a relação na pornografia, ele começa a sentir, a se identificar, não sei se é ele com ela, ele se identifica com ele, ela se identifica com ela, ele começa a se identificar com a pessoa que está tendo aquela relação, e ele começa a viver aquela fantasia, que Deus me livre, ele começa a sentir como se ele estivesse tendo aquela relação, e na hora que ele vai ter uma relação de verdade, ele vai falar, uau, aquela da minha fantasia era muito mais intensa do que a verdadeira. Então o que quer dizer? Você está com um problema, está com um problema verdadeiro, problema. Isso no mundo material, a gente vai chamar isso de, coitado, ele perdeu uma parte dele. Ele perdeu uma parte dele. Ele é um, vamos dizer assim, como se fala em português, um nehe. Ele é um paralítico em relação a isso. Quer dizer, Deus me livre, ele tá depois que ele se casa, ele está com a mulher, e ele não sente com ela o que ele sentia lá com o filme que ele estava vendo. Então ele tá faltando para ele agora uma perna, entende? Está faltando, eu não sei como se fala isso, ele se tornou um paralítico nesse assunto. Ou seja, isso afetou a saúde dele. Isso, vamos chamar isso de e tem como resolver, vamos chamar isso de um problema psiquiátrico, mas tem como resolver isso. Novamente, como o rei Davi, ele matou o Yetzer Hara dele, matou ele com jejuns. Então você jejua disso, quer dizer, para de olhar para as fotos lá, e aí a vontade desaparece. Essa é a receita que o rei Davi deu para a gente. O rei Davi, que passou por tudo, que ele é o exemplo da pessoa humilde, que ele caiu e se levantou, principalmente nesse assunto. Por isso que ele abriu para a gente o portal da Teshuvah lá em cima. Em frente, vou contar para vocês, eu já contei isso na aula da vez passada. Uma vez uma pessoa veio para mim e falou, Rabino, qual que é o problema com o site pornográfico? A mulher que está trabalhando lá, ela está ganhando uma fortuna. A pessoa que está vendo está tendo o maior prazer. E o dono do site, que eu até hoje suspeito que tinha a ver com ele isso, o dono do site, ele está ganhando muito dinheiro. Então ninguém está maltratando ninguém está matando, roubando, ninguém está fazendo mal para ninguém. Qual que é o problema? Está todo mundo ganhando tanto. Aí eu falei para ele, olha,
nós judeus, quando a gente tem um bom negócio, e a gente sempre pede para Deus para dar para a gente um bom negócio, porque nós pensamos na nossa esposa, nós pensamos na nossa filha. A gente não pede para Deus para me dar um bom negócio para eu poder fugir da família e ir lá para a Coreia do Norte e ter proveito da vida. A gente pede para Hashem para nos dar um bom negócio para que a gente possa dar para nossa esposa, dar para nossa filha, tudo de bom. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um bom negócio é colocar a mulher para trabalhar nesse bom negócio, colocar a filha para trabalhar nesse bom negócio. Então, já que você chegou à conclusão de que esse negócio é muito bom, aí coloca a sua esposa e a sua filha lá, coloca, não sei, filma elas, coloca o filme delas lá, começa a vender. Aí ele ficou furioso, ele falou, minha mulher, minha filha nunca vão estar num lugar desses. Eu falei para ele, então agora você já está falando que não é um bom negócio. Até agora você falou que a mulher estava feliz, então sua mulher vai ganhar uma fortuna lá. Que a sua filha vai ganhar uma fortuna. E a pessoa que vê vai ficar feliz de ver elas. Ele ficou mais furioso ainda. Ele falou, não, minha mulher e minha filha nunca vão estar num lugar desses. Oi? Aí, na prática, assim, a pessoa entendeu que isso não é certo. Eu falei para ele no começo, você me falou que esse é o melhor negócio do mundo. Agora o problema não é só que você entendeu que a sua mulher e a sua filha nunca vão estar no negócio desses, porque esse é o pior negócio do mundo. Ainda olha o que você está causando. E aí a gente entra no assunto espiritual. E o assunto espiritual aqui, ele é de como se fala no português, claro, assim, ele é um perigo muito grande. E contar para vocês como funciona o mundo espiritual. Hashem criou os anjos, que eles são responsáveis por uma coisa chamada Tribunal Divino. Os anjos, o Michael, o Rafael, o Gabriel, chamados de Serafim, eles são do mundo da Briá. Hashem criou eles antes de criar a gente. Eles são responsáveis por um tribunal divino que tem lá uma quantidade muito grande desses anjos. E depois Hashem criou a gente e falou, olha, está aqui a Torá, o manual de instruções. Se vocês fizerem certo, um dos 13 princípios da fé judaica é que Hashem ele dá muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muito de tudo de bom para quem faz certo. Se vocês fizerem errado, tem essa fiscalização lá em cima, vocês vão receber um castigo, uma retificação pela coisa errada que vocês fizeram. Então vale a pena fazer o que é certo. Na hora que Hashem fez esse tribunal divino, ele próprio está abaixo do tribunal divino. Não é como no cristianismo, que Deus dá nos 10 mandamentos que é proibido ir com a mulher do outro, depois ele vai com a mulher do outro e faz um filho, e aí o padre não pode casar, mas Deus pode fazer filho com mulher casada. A nossa religião não é uma idolatria, a nossa religião é a religião verdadeira. Então aqui, quando Deus fala que pode fazer isso, tem que fazer isso, você vai ganhar um prêmio muito grande. Não pode fazer isso que você vai ganhar, Deus me livre, uma retificação. E tem coisas, tipo, como eu contei para vocês, que tem, a Gemara nos conta que tem 3 sócios na criação do homem. Que é, o pai entra com a parte dele, vamos chamar assim, a mãe entra com a parte dela, e Deus coloca uma alma. O que acontece na hora que o homem entra com a parte dele? Tipo, ele está vendo aqueles filmes e sai lá, acontece um acidente hidráulico e ele molha a calça por dentro. Então ele já entrou com a parte dele. Aí Deus é obrigado, por causa desse tribunal divino, não tem exceção de regra aqui, Deus é obrigado a entrar com a parte dele, que é a alma. Então o homem entrou com a parte dele, automaticamente, diz a Kabbalah, diz o Zohar, ele já traz essa alma divina lá de cima. Agora não tem a mulher para receber a parte do homem.
então não vai nascer um neném. Ou se tivesse a mulher, e mesmo sem nascer um neném, essa alma ela volta para cima, quer dizer, ela não se estabelece aqui nesse mundo. Mas por causa que não tem a mulher nesse caso, e foi feita uma coisa desse nível de gravidade, a gente dá acesso por causa disso. Quer dizer, na hora que a pessoa faz uma coisa grave, ele abre uma porta, ele dá acesso a criaturas, a demônios e demônias. E aí chega a mãe de todos os demônios, que o nome dela começa com L e I. A gente não fala o nome para não atrair a coisa ruim. Na hora que a pessoa está tendo essa relação unilateral, vamos chamar assim, quer dizer, ele deixou sair a coisa dele, lá, o esperma. Deus então é obrigado a colocar uma alma. Mas para Deus colocar essa alma, tem que ter agora um encaixe, tem que ter uma mulher. Então já tem duas partes aqui envolvidas, é ele e Deus. Agora precisa da mulher. Então essa coisa foi a mãe dos demônios, que ela é a mulher do anjo da morte. Lá em cima tudo tem aspecto masculino e aspecto feminino. Então o anjo da morte tem o aspecto feminino dele, que é a Eli. Então essa mulher que é considerada, Deus me livre, a mulher do outro, a mulher do anjo da morte, ela é a voluntária agora nesse caso para receber o esperma do homem, e automaticamente a alma que Hashem é obrigado, que Hashem não pode fazer uma lei para gente e depois fazer como no cristianismo, falar que é proibido com a mulher do outro e depois ele vai. Hashem é obrigado, sendo que ele fez o esquema da nossa criação assim, que na hora que o homem entra com a parte dele, vamos chamar assim, e a mulher entra com a parte dela, Deus entrou com a alma, o homem entrou com a parte dele, Deus entrou com a alma, e essa mulher do coisa ruim, ela se voluntariza a ser a mulher nesse caso. Ela é uma demônia, e ela se torna a mulher dessa relação. Então ela engravida da parte que do esperma dessa pessoa que ele deixou sair dessa maneira, e ela dá a luz a demônios, sendo que ela não é uma criatura material, então ela não consegue dar a luz a crianças materiais, mas ela consegue dar a luz a demônios com essa alma divina que essa pessoa trouxe, e esses demônios agora passam a ser os filhos dele de verdade. E ela fala para essa pessoa: olha, agora você fez um filho, agora cuida. E de um filho desses não é fácil de cuidar, então a gente tem que rezar, pedir para Hashem para tirar essas almas divinas que a gente causou, que entraram nesses corpos de demônio, porque viver com eles não é fácil. Você vai para o cliente, eles já estão lá antes de você. Como se você está se comportando certinho, na hora que você vai para o cliente, a Hashem já chegou lá antes de você para fazer a cabeça do cliente. Agora que a gente se comporta errado, então o filho espiritual já chega lá antes de nós para despertar no cliente um ódio por você. Então essas criaturas são o perigo espiritual de uma relação dessa categoria. Então, por causa disso, Deus me livre, por causa da gravidade disso, está escrito sobre os filhos de Eudá, se chamavam Er e Onen, que eles, o Er se casou com a Tamar. A Tamar era a Miss Universo da época, a filha do Shem. Ele não queria que ela engravidasse, então ele tinha uma relação com ela. Na hora que ele ia chegar no orgasmo, ele tirava para fora e saía fora. O esperma saía no ar, e por causa disso está escrito que ele fez o mal aos olhos de acordo com a visão divina. Quer dizer, para estar escrito uma coisa dessas, quer dizer que o assunto é muito grave. E por que é muito grave?
porque ele está obrigando a Hashem a colocar uma alma nesse mundo no corpo de um demônio. Que acontece esse trabalho em equipe da anja do mal, vamos chamar ela assim, e a pessoa, ele dá à luz a um filho que na verdade é um demônio. Então está escrito que ele fez o mal de acordo com a visão divina. Essa palavra é muito grave. E por causa disso está escrito que Hashem fez um milagre, ele morreu. Aí Itamar se casou com o irmão dele, com o Onan. O Onan também fez a mesma coisa. Ele teve uma relação com ela, mas na hora de chegar no orgasmo, ele tirou para fora. Aconteceu fora. E também, por causa da gravidade disso, está escrito que ele também fez o mal de acordo com a visão divina. Então isso é o que a pornografia causa para a pessoa. Quer dizer, em primeiro lugar, causa para a pessoa a saúde dele é estragada. Ele está lá tendo uma relação com a demônia, lá, com a fantasia. Depois, quando ele vai ter uma relação de verdade, ele não vai sentir todo aquele prazer que ele sentiu com a demônia. Ele não vai sentir isso com uma pessoa, com uma mulher de verdade. Outra coisa, o lado espiritual disso, quer dizer, isso estragou a saúde mental dele, estraga também o lado espiritual, que agora Deus me livre, ele cria em volta de si uma família inteira que é criada só para prejudicar a vida dele. Então imagina, você chega num lugar e um bando inteiro de crianças lá, demônios, chorando atrás de você. E Deus me livre. Agora, eu não contei isso para vocês para você ficar deprimido e tomar um antidepressivo. Deus me livre, muito pelo contrário. Porque contei isso porque tem solução. E a solução é como falou o rei Davi. Ele não tem mais Yetzirará, porque ele matou o Yetzirará com o jejum. Que quer dizer que cada coisa, para tirar a vida dela, você tem que jejuar naquela coisa. Então não alimenta o seu Yetzirará, ele vai morrer. Então não fica dando para ele mais e mais fotos de mulheres peladas, que aí ele desaparece sozinho, ele morre de fome. Então essa é a primeira coisa, é parar de fazer a coisa ruim. E a segunda coisa, depois que você já parou, diz o Alter Rebbe, na hora que você fala o Shema Israel de noite, você mata todos os demônios. Aí você, matando os corpos dos demônios, você tira essas almas que você trouxe para eles, aí você se liberta deles. Então, duas coisas. Em primeiro lugar, matar de fome o Yetzirará, quer dizer, parar de dar para ele fotos de mulheres peladas. Em segundo lugar, você falar o Shema Israel bonitinho, por meio disso você tira aquelas almas que caíram naqueles corpos e você volta para uma vida normal. Não pensa mais nisso até o dia que você se casar. No dia que você se casar, aproveita, tenha uma vida cheia de alegrias com a sua esposa. Se você é uma mulher, tenha uma vida cheia de alegrias com o seu marido. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlachá, Briut, Parnassá Beshefa, Bekol Tov. Esse vídeo foi feito principalmente para o nosso grupo de solteiros e solteiras do nosso Centro da Cultura Judaica. Foi feito a caminho do Centro da Cultura Judaica. Chegamos aqui agora. Está aqui o nosso diretor das diretoras, nosso querido Hillel, vai mostrar para vocês um pouco. Olha aí a nossa diretora. O diretor das diretoras e a diretora. Conta um pouquinho sobre aqui é o Centro da Cultura Judaica. Aqui é a diretora do Centro da Cultura Judaica. Beijo no coração de vocês, tudo bom? Estamos aqui no Centro da Cultura Judaica. O Rabino Glob vai gravar aula hoje para os nossos cursos de Cabala. E venha fazer parte dos nossos cursos, venha fazer parte das nossas aulas de Cabala com o Rabino Gloiber. E agora estamos com o grupo de solteiros e solteiras, que vai já estar o maior sucesso.
Estamos aqui fazendo de tudo, né, para criar um ambiente aqui de estudo para vocês. Contamos com a contribuição de todos. Muito obrigada por aqueles que já contribuíram e muito para que todo esse projeto aqui passasse da fase de embrião para recém-nascido. Então, assim, muito obrigada, agradeço muito a vocês todos e vem para cá. Amém, amém. Então, aqui serão nossos cursos, né? Vamos ministrar cursos também para o pessoal conhecer um pouco mais da cultura judaica. E aqui é o nosso rabino. Esse é o nosso rabino. Chegamos agora para gravar a aula do canal fechado. Então desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Pega leve que para tudo tem solução. E o importante é fazer tudo com muita alegria. Também chuva tem que ser feita com muita alegria. Todos os mandamentos divinos têm que ser feitos com muita alegria. Então quando a gente se arrepende de alguma coisa errada, quando a gente tem remorso de alguma coisa errada, quando a gente decide que não vai mais fazer a coisa errada, também esse arrependimento tem que ser com muita alegria. A alegria de ter encontrado o caminho certo. Esse remorso tem que ser com muita alegria. A alegria de graças a Deus, olha, eu estou deixando a coisa ruim, vou fazer a coisa boa. Essa volta para o caminho certo tem que ser feita com muita alegria. Hatzlacha, brilhut, panasá, bechefa, bekol tov.